Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Estatística Aplicada à Administração. Meu nome é Paulo Henrique. Bom, nessa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com uma lista de exercícios de revisão. Essa lista de exercícios se encontra disponibilizadas para vocês. Vamos então ver alguns exemplos aí, alguns exercícios de revisão para a segunda avaliação. Bom, o primeiro exercício, a primeira questão, fala o seguinte: seja a população de pessoas de um município em que 70% são favoráveis a certo projeto municipal. Qual é a probabilidade de que, numa amostra aleatória simples, dessa população, a maioria seja favorável ao projeto? Bom, então vamos ver o seguinte: a primeira coisa que nós temos é que a população ela é favorável a um certo projeto. Então perceba o seguinte: nós temos 70% é favorável ao projeto e, consequentemente, 30%, ou seja, 100% menos 70%, 30% são desfavoráveis ou não são a favor desse projeto. Portanto, então nós vemos que existem somente duas opções nesse caso. Aí nós pensamos o seguinte: esse é um caso dos ensaios de Bernoulli, ou seja, um sucesso, que é a pessoa ser favorável ao projeto, e um insucesso, ou o contrário do sucesso, a pessoa ser desfavorável ao projeto nesse caso. Só que percebam que nós temos N realizações, nesse caso 10 aí, dos ensaios de Bernoulli. Portanto, nós temos uma distribuição binomial. Então, uma distribuição binomial. Então, isso é o mais importante, identificar no primeiro momento uma distribuição que é binomial. Pergunta para nós calcularmos qual é a probabilidade. Então, a gente tem que lembrar que isso é uma distribuição binomial, portanto, temos então que utilizar a fórmula da função de distribuição da binomial. Então, vamos escrever no primeiro momento quais são as informações que nós temos. É sempre importante você ler o problema, escrever no papel quais são as informações que você tem, escreva com calma, para depois você chegar à conclusão de qual distribuição que você está trabalhando e qual é a fórmula da função de probabilidade que você deve utilizar. Portanto, então perceba o seguinte: eu tenho aqui o P, 70%, ou seja, 0,7 ou 0,70. Nós temos que escrever dessa forma para realizarmos o cálculo. Depois nós temos o N. O que é esse N? O N é o tamanho da minha amostra. Então, daquela população, eu retirei uma amostra com N igual a 10. Depois, 1 menos P, que é o caso da probabilidade de insucesso. Ou seja, é o complementar. Então, 1 menos P é 1 menos 0,7, 0,30. Perceba que sempre a probabilidade de sucesso somado com a probabilidade de sucesso sempre vai ser igual a 1 ou 100%. Então, olha para vocês verem, nós temos o P aqui, a probabilidade de sucesso, e temos o N aqui, o tamanho da amostra. Portanto, nós já temos a informação ao respeito numa distribuição binomial. Aqui, então, nós temos X, tem a distribuição binomial, ou segue uma distribuição binomial, cujos parâmetros da binomial NP, os parâmetros, quando eu os conheço da binomial, que no caso é o N, que é o tamanho da minha amostra, e o P, que é a probabilidade de sucesso, eu consigo então calcular qualquer probabilidade para essa distribuição. Então, nesse caso, nós temos que o X tem distribuição binomial, cujos parâmetros aí, o N, nesse caso, é 10, e o P, né, que é a probabilidade de sucesso, 0,7, ou 0,70. Portanto, nós já temos a informação para calcularmos, né, a probabilidade aí, no caso de metade da população, né, aliás, metade daquela amostra ser favorável ao projeto. Então, lembrando lá, qual é a probabilidade, a função de probabilidade da binomial? Então, está escrito dessa forma: é a probabilidade do x, a minha variável aleatória, assumir um valor em específico, um xzinho, um x minúsculo. Isso aqui, então, é a combinação. Então, isso aqui é a fórmula da combinação, né? Que é o n tomado x a x, ou n fatorial sobre x fatorial, que multiplica n menos x fatorial. Então, esse é o símbolo aqui da combinação. Na calculadora científica, existe uma tecla, que é um C maiúsculo, que ele permite que você calcule já direto esse valor aqui da combinação. Então, quaisquer dúvidas aí, entre em contato com o tutor de vocês para tentar auxiliar, se for o caso, a como que se calcula esse valor aqui da combinação por meio da calculadora científica. Daí, então, isso aqui multiplica P elevado a x, esse P é a probabilidade de sucesso,
elevado a x aqui, que é o número que a minha variável aleatória vai vir a assumir, que multiplica 1 menos p elevado a n menos x. O n, então, é o tamanho da minha amostra. Perceba que, no caso, o x ele pode assumir somente valores inteiros. Então, ele só pode assumir somente valores que são inteiros. Então, ele pode assumir o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Por quê? Porque a binomial ela é uma variável aleatória discreta. Ou seja, uma variável aleatória discreta assume somente valores que são inteiros. Então, eles são valores de contagem. A gente consegue contar o número de sucessos em uma amostra. Portanto, nós queremos o quê? Calcular a probabilidade de ocorrer o evento, a maioria da amostra, ser favorável. Isto é, corresponde em termos da variável aleatória x ao evento x maior do que 5. Ou seja, eu tenho a minha amostra, eu quero que a maioria seja favorável. Então, a minha variável aleatória vai assumir o valor maior do que 5. Portanto, nós temos essa probabilidade aqui, ou seja, é a probabilidade do x ser maior do que 5. Percebam que o x ser maior do que 5, o que pode ter? Nós temos, então, 6, o 5 não entra nesse caso, é porque é maior do que 5. Se fosse maior ou igual a 5, o 5 entraria, mas nesse caso nós não temos isso. Então, nós temos a probabilidade do x ser maior do que 5. Isso aí, então, pode ser o x ser igual a 6, a 7, a 8, a 9 e a 10. Então, portanto, nós temos o seguinte... Pode, então, ser a probabilidade do x ser igual a 6, ou... Então, nós temos uma soma. Ou pode ser a probabilidade do x ser igual a 7, ou igual a 8, ou igual a 9, ou igual a 10. Então, nesse caso, nós temos uma soma, ou seja, ou. Portanto, nós temos o seguinte, que como que a gente calcula essas probabilidades aqui? Então, nós vamos lá calcular essas probabilidades individuais. Então, vamos ver o seguinte. Como que calcula a probabilidade do x ser igual a 6? Então, isso aqui é a fórmula da função de probabilidade da binomial. É a combinação de 10 tomado 6 a 6, que multiplica a probabilidade de sucesso, que é 0,7, elevado à sexta, né, que é o valor do x, que multiplica 1 menos 0,7, que no caso é 0,30, elevado a n menos x, ou seja, 10 menos 6. Portanto, essa combinação aqui é dessa forma, 10 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 10 menos 6 fatorial. Se vocês tiverem dúvida, procurem ou façam uma pesquisa sobre como se calcula o fatorial. Lembrando que o fatorial de um número, por exemplo, fatorial de 6 vai ser o quê? Vai ser o 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Então, o fatorial é uma multiplicação. Então, dessa forma, se eu tenho aqui o 10 fatorial, eu posso simplificar fatoriais iguais. Ou seja, o 10 fatorial eu posso escrever 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Como aqui embaixo eu tenho 6 fatorial, eu posso simplificar 6 fatorial com 6 fatorial. Sobra, então, esse valor aqui sobre 4 fatorial. 4 fatorial é o quê? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu posso fazer essa conta e dividir por 4 fatorial, ou dividir por 24. Daí, então, eu venho e multiplico isso tudo aqui por esse valor que a gente encontra. Então, nós temos a probabilidade aí, é 0,2001. Então, isso aqui é o valor da probabilidade do x ser igual a 6. Eu faço a mesma coisa para eu encontrar a probabilidade do x ser igual a 7, do x ser igual a 8, do x ser igual a 9, do x ser igual a 10. Portanto, nós já temos esses valores calculados. Então, as probabilidades aqui do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Então, somando isso tudo, nós encontramos 0,8497, ou seja, 84,97%. Portanto, a probabilidade que a maioria seja favorável ao projeto em uma amostra com 10 indivíduos probabilidade do x ser maior do que 5 é de quase 85%. Bom, vamos para o segundo exemplo aí. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: quando nós temos o exercício em que é pedido para calcular a probabilidade de uma variável aleatória, a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar, essa variável aleatória ela é discreta, ela é contínua. Discreta são casos de contagem, ou seja, você consegue contar o número de indivíduos, o número de variáveis, né, a probabilidade dela ocorrer ou não. Então, vamos ver o seguinte, nesse exemplo, numa estrada ocorrem 2 acidentes para cada
1.000 quilômetros. Então, perceba o seguinte, ocorrem 2 acidentes para cada 1.000 quilômetros. Portanto, nós conseguimos contar. Então, eu consigo contar, ó, um acidente, nenhum acidente, que é 0, um acidente, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Percebam que, nesse caso, não existe 1,4 acidentes. Ou seja, são valores inteiros de contagem. Opa, então, nesse caso aqui, eu já tenho uma variável aleatória discreta. O próximo caso é nós verificarmos o seguinte, bom, essa variável aleatória discreta, ela é uma binomial, ela é uma distribuição de Poisson, por exemplo. Nesse caso, nós temos, então, o número de acidentes aí para cada 1.000 quilômetros. Portanto, esse caso é um caso de contagem, né, de uma distribuição de Poisson. Então, qual a probabilidade de que em um trecho de 300 quilômetros ocorram 3 acidentes? Qual a variância e o desvio padrão dessa variável aleatória? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, identificamos que é uma variável aleatória de Poisson, porque está relacionada a dados de contagem. Então, eu já defini isso, né? Até porque eu posso até pensar como um caso de uma binomial, por exemplo, porque a distribuição de Poisson é um caso limite para binomial. Isso significa que, olha, 2 acidentes, então, entre aspas, seria o sucesso, né? Ocorreu acidente para cada 1.000 quilômetros. Mas agora, e para 300 quilômetros? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos pensar numa regra de 3, simples. Isto é, 2 acidentes para cada 1.000 quilômetros. Então, eu tenho em 300 quilômetros quantos acidentes? Eu tenho X. Então, perceba com isso, eu vou achar uma taxa. Isto é, eu vou achar o número de acidentes para cada 300 quilômetros. Então, eu tenho essa taxa nós chamamos de lambda. Lambda é o valor ou é o parâmetro da distribuição de Poisson. Então, para eu calcular uma probabilidade envolvendo uma distribuição de Poisson, eu devo encontrar o valor de lambda. Uma vez que eu encontro o valor de lambda, eu consigo, então, calcular probabilidades para a minha distribuição de interesse, que nesse caso é a distribuição de Poisson. Bom, então, seguindo aqui, nós temos o seguinte, ó. X, né, a minha variável aleatória, segue uma distribuição de Poisson com o parâmetro lambda. Se eu sei que essa é uma distribuição de Poisson, eu posso usar a função de probabilidade da distribuição de Poisson, que é dada de que forma? A probabilidade do x, da minha variável aleatória x, assumir um valor em específico, um x, é e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial. Lembrando que esse lambda é o parâmetro da minha distribuição de interesse, nesse caso a Poisson. E o lambda ele é uma taxa, ou seja, o número de acidentes por quilômetro, né? Ou a gente pode pensar então alguma variável pelo tempo ou pelo espaço, né? O x, então, é o número. Então, ele pode assumir valores inteiros. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse e é o número irracional, que ele vale 2,7182, né? E ele é definido como a base do logaritmo neperiano. E lembrando, na distribuição de Poisson, nós temos uma coisa importante, que é o seguinte, que a média da distribuição de Poisson coincide com a sua variância, que, por sua vez, são iguais a lambda. Então, a média é igual à variância, que é igual a lambda. Então, fica fácil de nós encontrarmos qual é a média, qual é a variância e o desvio padrão. Basta eu extrair a raiz quadrada da variância. Então, vamos voltar lá no nosso exemplo. Nós temos o seguinte. Então, a minha variável aleatória, a ocorrência de acidentes. Então, eu posso pensar o seguinte. 2 sobre 1.000, ou seja, eu tenho 0,002, né, o número de acidentes por quilômetro. E eu tenho, então, meu N, se eu pensar como uma binomial aqui nesse caso, eu tenho que o meu N vale 300. Ou seja, o meu lambda vai ser N vezes P, ou 300 vezes 0,02, que é 0,6. 0,6 é a mesma coisa quando eu faço a regra de 3 simples, ou seja, para cada 1.000 quilômetros eu tenho 2 acidentes. Quer dizer que para 300 quilômetros eu tenho X acidentes. Então, 0,6 equivale à taxa, né, o valor do lambda para cada 300
quilômetros. Então, eu posso encontrar o lambda dessa forma para 300, ou eu posso utilizar uma regra de 3,5. Bom, uma coisa que vale frisar aqui é o seguinte, com relação às fórmulas, esses detalhes, vocês podem anotar em uma folha que vocês vão levar no dia da avaliação, que é permitido, é uma cola aí que nós temos. Então, isso aqui é importante vocês anotarem para que vocês não esqueçam no dia da avaliação. Então, vocês devem escrever lá a função de distribuição da binomial, da Poisson e assim por diante. Então, seguindo aqui, nós temos o seguinte, é a probabilidade do meu x ser igual a 3, com o meu parâmetro lambda igual a 0,6. Ou seja, nesse caso, nós temos que a probabilidade do x ser igual a 3 é 0,6 elevado a 3, esse 0,6 aqui é o valor do meu lambda, elevado ao cubo, né, que é o valor do x, que multiplica o e elevado a menos 0,6 sobre 3 fatorial. Uma coisa que é importante é o seguinte, esse e aqui você não precisa substituir aquele valor anterior. Na calculadora científica, ele já está lá disponível para vocês. Então, vocês podem, né, e devem procurar como utilizar esse e lá da calculadora científica, porque evita de você ficar escrevendo ou digitando esse valor aí, às vezes a gente acaba até esquecendo. Portanto, nesse caso, nós temos que a probabilidade do x ser igual a 3 é igual, resolvendo essa conta aqui, 0,0198. Agora, o que a gente quer? Nós queremos encontrar qual é a média. A gente sabe que a média, o μ, então, toda vez aqui a gente chama a esperança ou a média, né, de μ, e o lambda que é igual a lambda, ou seja, o μ é igual a lambda, que é a taxa. Portanto, o lambda vale 0,6, então o μ também vale 0,6. O sigma 2 que eu estou chamando aqui é a variância, então é a variância da minha variável aleatória. Se o sigma 2 é igual a lambda, ou seja, a variância vale lambda, então eu sei que o lambda vale 0,6, então a minha variância é igual a 0,6. Como, então, eu quero o desvio padrão, basta eu considerar o seguinte, sigma é igual a raiz quadrada de lambda, ou seja, a raiz quadrada de 0,6. Ou seja, o meu desvio padrão vale 0,7746. Então, nós já encontramos o valor da probabilidade e também encontramos a média e o desvio padrão dessa variável aleatória. Bom, então agora nós vamos para a questão 3. Na questão 3, nós temos o seguinte. Calcule a probabilidade de que z seja maior do que menos 2,17 e menor do que zero. Então, nós temos a variável aleatória, né, normal padrão, que é o z. O z é aquela cuja a média vale 0 e a variância vale 1. Então, nesse caso, nós queremos calcular essa probabilidade. Então, a probabilidade para a gente calcular para uma variável aleatória contínua. Lembre-se sempre que para a variável aleatória contínua, a gente tem um cálculo relativamente complicado para fazer. A gente precisa utilizar um conceito de integral lá para fazer. Mas qual que é a estratégia? A estratégia é o seguinte, bom, ao invés de eu fazer essa conta complicada aqui, o que eu faço? Eu utilizo uma tabela, onde nós, nessa tabela, já temos todas essas contas já feitas para nós. Então, para eu calcular isso aqui, a probabilidade do z ser maior do que menos 2,17 e menor do que zero, a primeira coisa que a gente deve fazer, o que é interessante que a gente faça, é o seguinte, é um esboço da curva da distribuição normal. Lembrando que a curva da distribuição normal, ela vai de menos infinito até infinito. E toda a área sobre essa curva aqui vale 100% ou 1. E como ela é uma curva simétrica, ela tem uma forma de sino, então logo aqui ao meio, nesse zero, né, onde coincide com a média, então a média é zero, então a esquerda e a direita de zero, nós temos então a esquerda uma área de 50% ou 0,5 e a direita uma área de 50% ou 0,5. Bom, então eu tenho aqui um pequeno esboço da curva, né? Perceba que eu tenho uma área aqui que vai de 0 até z, então essa parte é churada. Isso aqui é o quê? É a probabilidade do z ser maior do que zero e menor do que esse valor de z minúsculo aqui. Então, quando nós vamos olhar na tabela da distribuição normal padrão, na tabela z, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver o seguinte, nós vamos verificar o seguinte, que esse valor desse z minúsculo que a gente encontra, né, é o valor que vai me dar uma área que vai de 0 até ele. Então, quando você vai calcular a probabilidade para uma distribuição normal padrão, sempre é interessante você fazer o esboço da curva. E lembrando, da curva da distribuição normal padrão,
essa curva dessa forma e você, quando faz o esboço, você consegue identificar ou verificar facilmente a probabilidade de interesse. Bom, então nós temos o seguinte, essa probabilidade aqui do Z ser maior do que menos 2,17 e menor do que zero, nós temos então uma área esquerda de zero, porque a gente tem um valor de Z aqui negativo. Então, quando eu olho na minha tabela esse valor negativo aqui, você vai verificar, olha, mas não tem nada negativo. Devido à simetria da tabela da distribuição normal padrão, o que a gente faz? Sempre a gente considera a parte positiva, que vai de 0 até 0,5. Então, ao invés de nós olharmos o valor de menos 2,17, eu vou olhar o valor de 2,17, valor positivo. Então, aqui na coluna desse Z aqui, a gente vai olhando até achar o 2,1. Bom, mas eu tenho 2,17. Então, eu vou seguindo aqui e vou achar o 0,07. Portanto, 2,1 até 0,07, isso aqui é o 2,17, que vale 0,4850. Bom, então eu já sei o seguinte, que a probabilidade do Z ser maior do que 0 e menor do que 2,17 vale 0,4850, ou 48,5%. Bom, então eu já sei essa área. Seria a área aqui do lado positivo, né? Só que devido à questão de simetria, esse valor aqui também, essa área também vale ou coincide 0,4850. Portanto, a probabilidade do Z ser maior do que menos 2,17 menor do que zero é 0,4850 ou 48,5%. Bom, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte para nós. Calcule a probabilidade do Z ser maior do que menos 1 e menor do que 2. Mesma coisa do exemplo anterior. Vamos, no primeiro caso aí, fazer o esboço da curva da distribuição normal padrão. Perceba o seguinte, quando no primeiro momento eu tenho que o Z vale menos 1, então eu tenho um valor à esquerda de zero, então um valor negativo aqui. Então essa área churada aqui é à esquerda de zero. E o valor positivo, né, de 0 até 2, eu tenho essa área de cá. Bom, então vamos ver o seguinte, primeira coisa, então eu tenho uma área à esquerda e eu tenho uma área à direita, mas eu quero toda essa área. Bom, então se eu achar qual é a área que vai de menos 1 até 0, que seria uma área 1, e eu achar uma área que vai de 0 até 2, eu teria uma área 2. Portanto, se eu somar as duas áreas, a área 1 com a área 2, eu tenho o valor da minha área total aqui, que é o valor da probabilidade que eu quero. A probabilidade de uma distribuição contínua coincide com a área, tá? Daí, então, se a gente pensar na questão da distribuição normal, o valor do Z igual a 2, nós encontramos o valor de 0,4772. E quando eu olho o valor de Z, que vai de 0 até menos 1, eu posso pensar no valor positivo dele, ou seja, de 0 até 1. Quando nós olhamos na tabela da normal padrão, encontramos o valor de 0,3413. Portanto, basta eu somar agora todos esses dois valores, ou seja, esse valor aqui abaixo do zero vale 0,3413 e o valor acima aqui vale 0,4772. Portanto, o valor da probabilidade do Z ser maior do que menos 1 e menor do que 2 é a soma das duas áreas, ou seja, 0,8185, 81,85%. Então, quase 82% disso ocorrer. Bom, então vamos agora para a questão 5, né? Então, na questão 5 agora, nós temos o seguinte, seja x uma variável aleatória normal, né? Ou com a distribuição contínua normal, cuja média vale 10 e a variância vale 4. Lembre-se lá da distribuição normal, né? Isso aqui significa x segue uma distribuição normal, né? Esse tio aqui segue uma distribuição normal. Esse n aqui dá normal. Então, o 10 é a média, o valor do μ. E a variância aqui vale 4, ou seja, o sigma 2 é igual a 4. Então, nós já temos as duas informações ao respeito da média e da variância da distribuição normal. Só que, nesse caso, nós temos o x, nós não temos uma distribuição normal padrão aqui, o z igual ao anterior, que nós já utilizávamos a tabela. O que eu faço aqui? Então, calcule a probabilidade do x ser maior do que 8 e menor do que 11. Percebam que agora a gente quer calcular uma probabilidade, só que não em z, mas para x. Bom, mas para x eu não tenho tabela, então o que eu faço? Eu tenho então que utilizar a normalização ou a padronização, que é o quê?
é o Z, né, que é definido dessa forma, x menos o μ sobre o sigma. Né? Isso tem distribuição normal, cuja média é 0 e variância 1. Então, basta eu utilizar essa fórmula aqui, né, para eu reescrever isso aqui de tal forma que eu sei resolver. Ou seja, eu pego, então, 8, né, subtraio de 10, que é a média, e divido por 2. Por que por 2? Porque a raiz quadrada de 4, 2, é o desvio padrão. Então, eu pego o x, né, menos 10 dividido por 2, 11 menos 10 dividido por 2. Perceba que x menos 10 dividido por 2, isso aqui é o z. Ou seja, então nós temos aqui, isso aqui pode ser reescrito de que forma? 8 menos 10 dividido por 2 é menos 1, né? Isso aqui é o z. E 11 menos 10 dividido por 2 é 0,5. Portanto, eu tenho que a probabilidade do x ser maior do que 8 e menor do que 11 é a mesma coisa de nós calcularmos a probabilidade do z ser maior do que menos 1 e menor do que 0,5. Então, o que eu faço? Eu saio dessa probabilidade aqui que eu não sei calcular e passo para uma probabilidade aqui que eu sei encontrar, certo? Então, agora, o que eu faço? Vamos fazer o esboço da curva aí da distribuição normal. Então, com o x eu tenho o seguinte, a 10 é a minha média, então é o valor central aqui. Por quê? Porque a curva, né, ela é partida ao meio, ela é dividida ao meio em duas partes iguais, devido à questão da simetria. E onde ela é dividida ao meio, né, é ao redor da média. Então, o valor central aqui é a média. Então, à esquerda da média, à esquerda de 10, nós temos o 8, e à direita de 10, nós temos o 11, que são os valores que eu quero aqui. Então, quando eu quero calcular a probabilidade do x ser maior do que 8, ser maior do que 8 e menor do que 11, é a mesma coisa de nós encontrarmos essa área aqui. Então, a probabilidade, né? Isso aqui eu posso reescrever com o z, né? Isso aqui é a mesma coisa, então, que a probabilidade de z ser maior do que menos 1 e menor do que 0,5 é isso aqui, ou seja, aqui é menos 1 e aqui é 0,5. Quando nós olhamos na tabela lá o valor de z igual a 1, a gente encontra 0,3413. E para z igual a 0,5, 0,1914. Como eu tenho uma área esquerda e uma área direita, eu vou somar essas duas áreas. Ou seja, eu vou somar 0,3413 com mais 0,1914. Aí eu vou ter toda essa área aqui. Isto é, então, a probabilidade do z ser maior do que menos 1 e menor do que 0,5 é 0,3413 mais 0,1914, ou seja, 0,5327. Ou seja, então, a probabilidade do x ser maior do que 8 e menor do que 11 é a mesma coisa da probabilidade do z ser maior do que menos 1 e menor do que 0,5, ou seja, 0,5327 ou 53,27%. Bom, questão 6. Na questão 6, nós temos o seguinte. De uma população normal, né, x, com sigma 2 é a variância. Com sigma 2 igual a 9, retiramos uma amostra de 25 observações. Obtendo, então, que a soma dessas 25 observações aí é igual a 152. Construir o intervalo de confiança de 95% para μ. Então, vamos lá. Nós vamos construir agora o intervalo de confiança para μ. O que é o intervalo de confiança? O intervalo de confiança, eu vou encontrar valores inferiores e valores superiores para um valor estimado lá, que é o valor pontual, a estimativa pontual de μ. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar qual que é o limite inferior e o limite superior. Então, eu vou pegar o x barra, que é a média amostral, vou subtrair desse limite inferior, que é o meu erro de estimação, ou margem de erro, e vou pegar o meu x barra e vou somar com esse erro aí, ou a margem de erro. Então, só que a gente tem que ver o seguinte, para construirmos o intervalo de confiança para o μ, né, nós temos que verificar se a variância, que nesse caso aqui é o sigma 2, ela é conhecida. Perceba, então, que eu sei quanto é a variância, o sigma 2. Opa, então a variância é conhecida. Ou seja, intervalo de confiança para μ e para média, cuja variância ela é conhecida, eu utilizo, então, a distribuição normal padrão para construí-lo.
Em outras palavras, o meu intervalo de confiança vai ser dado dessa forma. Então, IC aqui, o meu intervalo de confiança, o Mi, né, com 95%. Isso aqui, então, vai ser o meu X barra menos Z de alfa sobre 2, que eu obtenho na tabela da normal padrão, vezes o sigma sobre raiz quadrada de N. Z de alfa sobre 2, que multiplica sigma sobre a raiz quadrada de N, é chamado de margem de erro. Então, esse valor é menor do que Mi, que é menor, por sua vez, do X barra somado com essa margem de erro. Ou seja, Z de alfa sobre 2 vezes sigma sobre raiz quadrada de N. Logo, então, nós precisamos encontrar quem que é esse X barra, que é a média amostral, o sigma, né, que é o desvio padrão populacional. Então, o X barra eu encontro como sendo quem? A soma. É a soma de todas as observações, subtraído pelo número de observações que eu tenho. Como eu já sei que a soma de todas as minhas observações vale 152, então eu pego essa somatória dividido por N, que vale 25. Eu acho, então, minha média amostral igual a 6,08. O sigma, basta eu extrair a raiz quadrada de sigma 2, da variância. Eu encontro o valor de sigma. Então, a raiz quadrada de 9, 3. O Z de alfa sobre 2, perceba o seguinte, foi pedido para nós construirmos um intervalo de confiança de 95%. Isso significa que o meu nível de significância, que é o alfa, né, porque o alfa é o nível de significância, então 1 menos alfa é 95%. Logo, nós temos que o alfa, nesse caso, ele vale 5%. Ou seja, eu tenho 5% dividido em duas extremidades da curva da distribuição normal padrão. Então, se eu pego 5% dividido por 2, por isso que é Z de alfa sobre 2, então 5% ou 0,05 dividido por 2, isso aí vai dar 0,025. Então, eu tenho 0,025 à esquerda e à direita. Então, vamos pensar só na parte à direita. Então, eu sei que de 0 até mais infinito eu tenho 0,5 de probabilidade. Só que eu vou ter de 0 até quanto aí? Eu vou ter de 0 até 0,5 menos 0,025, ou seja, 0,475. Então, o que eu faço agora? Eu tenho que olhar na minha tabela da distribuição normal padrão o valor de 0,475, quanto que esse valor, que já é uma probabilidade, me retorna em Z. Agora eu faço o contrário do que a gente está acostumado. A gente parte da probabilidade e vamos buscar o valor de Z. Quando nós fazemos isso, então, a probabilidade lá, 0,475, quando a gente olha na tabela da normal padrão, nós encontramos 1,96. Então, esse 1,96 me retorna uma área de 0,475. Então, eu já sei qual que é o Z de alfa sobre 2, né? Então, eu sei também qual é o valor do N, eu posso, então, utilizar a fórmula do intervalo de confiança para a média. Então, o intervalo de confiança, nesse caso aí, vai ser o quê? O valor do X barra, que é 6,08, menos o Z de alfa sobre 2, que é 1,96, vezes o sigma, que vale 3, dividido pela raiz quadrada de N, que nesse caso é 25. Isso é menor do que o Mi, que é a média, que eu não sei, que eu desconheço, a média populacional, que é menor do que 6,08 mais 1,96 vezes 3 sobre a raiz quadrada de 25. Fazendo essa conta, a gente sabe que o Mi ele é maior do que 4,904 e menor do que 7,256. Então, eu tenho uma confiança, né, de 95% de que o meu verdadeiro valor que eu desconheço, que é o Mi, que é a média populacional, pertença a esse intervalo aqui. Tá? Por isso que a gente fala intervalo de confiança. A gente tem uma confiança de 95% de que esse valor encontra-se ou pertença a esse intervalo. Apesar de que, mesmo assim, nós não sabemos qual é o valor de Mi. A ideia é o seguinte, é sempre a gente buscar construir intervalos que sejam mais estreitos. Porque intervalos que são mais estreitos, eles são mais precisos, possuem mais informação a respeito de Mi do que um intervalo mais extenso, mais amplo. Então, pessoal, por hoje a nossa videoaula é isso aí. Quaisquer dúvidas, entre em contato com o seu tutor. Um abraço e até logo.